Alexandro no Flamengo, será que vai dar certo? Esse vídeo é para falar um pouquinho sobre isso. Para você que não me conhece, eu sou Clara Albuquerque, correspondente da TNT Esportes. Morei 6 anos em Turim, cobrindo exatamente a Juventus, onde estava o Alexandro. Agora eu tô aqui em Paris, mas sigo acompanhando muito de perto o futebol italiano. Dá um pouquinho da minha opinião sobre a chegada do Alexandro, sobre algumas características e a passagem dele na Juventus, uma perspectiva também de alguns torcedores ou de boa parte da torcida da Juventus. Então, vem comigo, deixa o like por aqui, se inscreve no canal, a gente fala muito de futebol europeu, Liga dos Campeões, futebol italiano e futebol francês também. Então, vem comigo, vinheta. Muito bem, acho que as características do Alexandro não são muito desconhecidas, né? Então nem vou parar para falar muito sobre isso. É um jogador que a gente sabe que não é aquele lateral, como se usa na Itália, fantasista, aquele lateral que vai driblar, que é quase um ala, como a gente tem visto em muitos times mais utilizando recentemente. Não é o caso do Alexandro, ele é um lateral mais tradicional, mas é um lateral que, em diversos momentos na carreira, e em especial algumas temporadas da Juventus, já vou falar um pouquinho da carreira dele, tinha uma característica muito importante de ser aquele jogador que chegava de trás como uma surpresa, que tinha uma presença na área, não como evolução de jogo, mas como momentos de partida, e tinha uma importância muito grande. O Alexandro fez temporadas assim incríveis na Juventus. Ele chegou na Juventus depois do Porto na temporada 2015-2016, ou seja, são 8 anos na Juventus, é muito tempo num clube só. A gente tem visto cada vez menos isso acontecer. E a gente tem as primeiras temporadas do Alexandro são muito, muito boas. Em especial, e foi a temporada que eu cheguei na Itália, 16-17, que é aquela temporada que a Juventus chega na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid e perde. E a temporada seguinte, a gente ainda tem uma boa temporada dele, e a gente, obviamente, conhece um pouco mais dele também de seleção brasileira, especialmente quem não acompanhava tanto o futebol brasileiro. Mas a sensação é que a cada temporada ele perdia um pouco do brilho dele. Então, provavelmente, se você perguntar hoje a um torcedor da Juventus o que ele acha do Alexandro, ele vai dizer: ainda bem que foi embora, se não tivesse sido de graça, eu teria embalado com uma fita bem grande de presente, teria entregue pro Flamengo ou para quem quer que fosse, porque a reta final, pelo menos aí as últimas 3 temporadas do Alexandro, são temporadas muito complicadas. Na temporada passada, por exemplo, o Alexandro fez 18 jogos. Se a gente comparar com as anteriores, são 37 jogos, 40 jogos, 34 jogos, 41 jogos, 43 jogos, 39 jogos, 43 jogos. E na temporada passada foram apenas 18. A reta final do Alexandro, vou pegar aqui os últimos 4 anos, talvez, de Juventus, coincidem com um momento muito ruim da Juventus e, na minha opinião, uma falta de brilho mesmo do Alexandro, talvez por falta de motivação, talvez por... Sabe como você enche o saco das coisas do lugar, porque tem muita coisa ali que não tá funcionando para você? Eu acho que muitos jogadores tiveram um desgaste muito grande com a reta final do Allegri, com a volta do Allegri. Os 2 técnicos que passaram entre os anos do Allegri, aí 2 anos, Sarri e Pirlo, e depois a volta do Allegri, acho que eram 2 técnicos que criaram, por motivos completamente diferentes, desgastes com os jogadores. No caso do Sarri, eu acho que era uma questão até de perfil mesmo, de perfil do técnico, de personalidade. Então, foi uma Juventus que não funcionou tão bem. E o Pirlo era um técnico muito cru, muito verde para fazer a Juventus jogar. Então eu acho que diversos erros e desorganização nesse sentido fizeram com que muitos jogadores perdessem
o tesão de jogar mesmo, sabe? E eu tô falando isso do Alexandro, assim, entrevistei o Alexandro várias vezes, conheço um pouco do entorno do Alexandro, e eu acho que é um jogador que o brilho dele foi sendo tirado, assim. Claro que existe ali uma motivação também do jogador, né? Uma capacidade de se automotivar, digamos assim, mas eu acho que o contexto era muito complicado, porque a gente tem outros jogadores que passaram essa reta final também na Juventus, que a gente tinha a sensação que, assim, a cada jogo as atuações eram mais insossas, sabe? Mais sem sal. Posso citar aqui, por exemplo, o Dybala, o próprio Chiesa, que o Chiesa teve, assim, o Dybala e o Chiesa, eles têm algumas lesões mais complicadas. Mas diversos jogadores que passaram por isso. Eu acho que a Juventus dos últimos anos tirou muito de energia, de felicidade e de motivação dos jogadores. E eu acho que o Alexandro passou por isso. Eu acho que ele tem qualidade para entregar no Flamengo. E eu acho, e aí aqui, enfim, posso quebrar a cara e dar tudo errado. Mas eu tenho a sensação de que o Alexandro vai, assim, destruir no Flamengo. Por quê? Eu tenho a sensação, tá, de que por todo esse contexto, o Alexandro precisa agora de calor de torcida, de técnico que entenda ele, de se sentir bem, sabe? De ter a confiança, de ter o torcedor apoiando, de se sentir em casa e se sentir, vou usar essa palavra aqui, mas espero que vocês entendam, no sentido de se sentir bajulado, se sentir mimado, não pelo lado ruim da palavra, mas no sentido de se sentir cortejado, querido, acho que a palavra mais certa é essa, de se sentir querido e motivado. E eu acho que ele vai encontrar isso no Flamengo. A gente sabe do poder da torcida do Flamengo de fazer isso com os jogadores. Ele vai encontrar um técnico que, obviamente, ele tem uma história. O Tite conhece o Alexandro, o Tite já trabalhou com o Alexandro, então tem uma confiança e uma facilidade na troca que eu acho que pode ser muito interessante. Eu totalmente entendo os torcedores da Juventus não quererem mais ver o Alexandro pintado, porque a reta final foi realmente ruim, mas eu acho que tinha muito forte desse contexto. E eu acho que o Alexandro é capaz de entender que esse novo contexto pode beneficiar muito ele. Eu falei no Melhor Futebol do Mundo, programa da TNT Esportes, que o Alexandro precisava querer. E teve alguém que comentou e mandou um superchat falando assim, jogador que precisa querer tem que se aposentar. Cara, existem personalidades e personalidades. É uma sensação minha de que alguns jogadores precisam ser mais motivados do que a capacidade de se automotivar. Eu acho que é uma questão de personalidade, é uma questão do jogador se conhecer e é uma questão também do clube onde ele está ter esse diagnóstico para que ele receba essa motivação, esse tipo de confiança. É claro que talvez seja mais fácil você lidar com um jogador que tenha essa automotivação, talvez seja, mas são características diferentes e eu acho que o Alexandro tem condições de encontrar no Flamengo esse tipo de fogo, esse tipo de brilho que ele já mostrou outras vezes. As temporadas, assim, 16, é que já tem algum tempo, eu entendo, mas as últimas temporadas fantásticas, assim, do Alexandro, 16, 17, 17, 18, e aí depois a gente tem alguns momentos mais de altos e baixos, que, repito, para mim tem muito contexto da Juventus, porque o Alexandro não é o único jogador a ter uma reta final na Juventus mais complicada. Eu acho que tem tudo para dar certo. Acho que tem tudo para dar certo. E vamos ver o que acontece com o Alexandro, com o Flamengo. Se você chegou até aqui, não sai do vídeo sem deixar o like, super me ajuda produzindo conteúdo aqui gratuito para vocês. E se inscreve no canal, repito, a gente fala de futebol europeu, de Liga dos Campeões. De vez em quando eu falo do Bahia aqui também, porque sou torcedora do Bahia. Atenção, vai enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil. Obviamente vocês sabem disso. Então, conhece aqui, assiste os vídeos aqui do canal. E é isso, gente. Até a próxima e boa sorte ao Alexandro no Flamengo, menos contra o Bahia. Porque, afinal, claramente sou tricolor.